fato marcante no meio cristão dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, por causa da personalidade, né, que tinha esse homem, por ser um personagem reconhecida no meio evangélico internacional, e de repente acontecer essa mudança tão trágica. Isso me despertou a curiosidade de ler um pouco, de estudar um pouco e de levar para a minha igreja uma palavra acerca disso. E isso aqui é um pouco do que eu fiz para a igreja. Espero que seja edificante, nos leve a alguma reflexão, mas também que façamos com compaixão, com amor, sempre lembrando que o apóstolo Paulo diz: o que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vamos simplesmente ter aquele espírito de acusação, de atirar pedra, mas de aprender por meio dessa situação desagradável. Não sei se conhece, mas Deus me permitiu escrever esse livro, que é, de fato, resumo de séries de estudos que eu dei na escola dominical da minha igreja. O título é Desejo Dominado, Alcançando Vitória na Luta contra o Pecado. O tema é exatamente tem duas partes. A primeira parte é uma doutrina de hamartiologia, um pouco do que é o pecado, aplicado com determinados problemas específicos, que muitas vezes convivemos com eles pacificamente, né? Diríamos, como diz o Jerry Bridges, pecados respeitáveis. Desordem, perfeccionismo, desespero, falta de oração, problemas com alimentação. A gente nunca viu ninguém sendo disciplinado na igreja porque está pecando na forma como come, né? A gente até brinca com isso. Mas, pensando nisso, tenho alguns capítulos sobre pontos específicos que eu acho que mereciam uma reflexão. E a segunda parte é sobre teologia bíblica da mudança, o que é mudança bíblica e como se processa o arrependimento. Então, uma sugestão, como foi feito para a escola dominical, muitos pastores têm usado mesmo como material para a escola dominical, e graças a Deus eu tenho ouvido que tem dado muito bem, porque o capítulo cabe exatamente numa lição que você dá, ou para aconselhamento pessoal. Tive o prazer de ouvir agora de um irmão que está usando com uma jovem de 12 anos, enfrentando grandes lutas, e está usando o livro para fazer aconselhamento semanal, e Deus tem usado o instrumento para transformar a vida. Fico muito feliz. Deixo aqui o aviso. A parte triste é que, na vinda, procurei o meu editor, que é o pastor Humberto. Acertamos que ia trazer uma caixa, ele foi e me mandou a mensagem à noite, quase na hora que eu ia sair, acabou. Então, acabou a segunda impressão, né? Mas eu já intimei que ele faça mais. Aqui tem, parece que 5 cópias, mas caso os irmãos tenham interesse, eu posso fazer chegar nas suas mãos de alguma forma, porque em breve eu espero que tenhamos mais. Muito bem, vamos orar então, começar o nosso tempo. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, que o Senhor nos guie, que o Senhor seja exaltado e honrado com tudo que vamos falar e pensar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vocês têm as notas integralmente, eu vou ler boa parte disso e discutir à medida que nós vamos lendo, e os irmãos poderão participar também. Está dividido em 2 partes. A primeira parte eu dou mais um panorama geral desse assunto. A segunda parte a gente aplica mais. Então, abre página 46, exatamente. Página 46. Há 22 anos, o jovem Joshua Harris, à época com 21 anos, escreveu um livro que marcou o mercado editorial dos Estados Unidos, chegando a vender 1.200.000 cópias. Isso é muito, viu? Eu estou quase chegando lá, já vendi 2.000. Tem que andar um pouco. 1.200.000 cópias. O título é Eu Disse Adeus ao Namoro. Sua tese principal é que o namoro é uma das coisas mais destrutivas para os jovens, pois não tem o foco no casamento e abre uma grande oportunidade para a fornicação. A proposta era que o namoro fosse substituído pelo cortejo, uma forma de aproximação entre rapazes e moças que seria mais intencional, com a participação da família e da igreja. O livro de Joshua Harris está cheio de ensinamentos valiosos e bíblicos, e se tornou leitura obrigatória para filhos de famílias evangélicas, especialmente para os lares onde os filhos foram ou são educados pelo método do homeschooling.
Por causa da venda fenomenal do livro, Joshua se tornou muito conhecido, inclusive fora dos círculos evangélicos. Em 2004, ele começou a pastorear uma mega igreja em Maryland e ficou naquela posição até 2015. Joshua também realizou uma série de conferências conhecidas como Nova Atitude. Ao longo desses anos, Joshua Harris se tornou um defensor emblemático da pureza dos jovens, da ética sexual bíblica, do casamento e do papel da mulher conforme as Escrituras. Excelente, excelente. Né? Coisas boas e saudáveis. Entretanto, aí esse entretanto desanima, né? O adversativo vai negar alguma coisa que foi dito. No último dia 29 de julho, Joshua fez uso das suas contas nas mídias sociais para informar, primeiro, que estava deixando a mulher, e segundo, que estava abandonando a fé. Duas coisas muito tristes para alguém que foi um referencial na defesa do casamento bíblico. Imagina o impacto disso em milhares de mentes, especialmente jovens. A seguir, estão algumas citações das publicações de Joshua Harris no Instagram e no Facebook. Peguei algumas delas, literalmente. Nós, falando ele e a esposa, estamos escrevendo para compartilhar a notícia de que estamos nos separando e continuaremos nossa vida juntos como amigos. Bonito, né? Em anos recentes, algumas mudanças significativas têm ocorrido para nós dois. É com sincero amor um pelo outro, também estranho esse amor sincero, e entendimento da nossa história como casal que estamos levando adiante essa decisão. Esperamos criar um generoso e solidário futuro, um para com o outro e para nossos 3 maravilhosos filhos. Não sei como ele vai conseguir esse futuro maravilhoso deixando a esposa. Obrigado por seu entendimento e pelo respeito à nossa privacidade durante esse tempo difícil. Outra postagem dele foi essa: estou aprendendo que nenhum grupo tem o monopólio da graça. Essa semana eu recebi graça de cristãos, ateus, evangélicos, ex-evangélicos, héteros, pessoas LGBT e todas as outras entre essas. Claro que há palavras fortes de exortação de pessoas religiosas, mesmo que nem sempre sejam agradáveis, eu sei que eles estão procurando me amar. Há também aqueles comentários rancorosos, irritados e de ódio que me ferem. Outra postagem, ele diz: as mensagens que foram deixadas em nosso anúncio é que eu sofri uma grande mudança em relação à minha fé em Jesus. A frase popular para isso é desconstrução. A frase bíblica é cair. É muito danoso e perigoso quando alguém conhece bastante conteúdo bíblico e toma uma posição assim, né, porque ele vai usar o que ele sabe para reforçar a decisão errada. E isso pode ser muito danoso para aqueles que estão ouvindo se não tiverem maturidade. A ideia é: o cara é tão bom de Bíblia, conhece tanto, e olha só. Imagine alguém pensando, se esse homem que escreveu tantos livros e tal, chega a esse ponto, primeiro, ninguém pode argumentar com ele porque ele já sabe de tudo, não é? E segundo, se foi com ele, por que não pode ser comigo? O impacto silencioso de um fato desse é muito maior do que o impacto das palavras diretas. É algo muito, muito sério, especialmente por causa da posição que ele ocupou, principalmente na vida de muitos jovens. Muitos jovens. Tá? Vivemos a era das celebridades e tem muita gente que tem fé em celebridades e não na Escritura. Eles não dependem tanto de Cristo como dependem daquele pregador famoso, desse líder conhecido, desse escritor, e eles têm uma crença de tabela, eles não vão diretamente à fonte, eles ficam dependentes de alguém. O risco é quando esse alguém fraqueja. Muitos vão junto. Com certeza o que aconteceu com milhares por causa da situação do Joshua Harris.
Então ele diz, a frase bíblica é cair. Por todas as medidas que eu tenho para a definição de cristão, eu não sou um cristão, que são palavras dele. Muitas pessoas falam que existem diferentes formas de praticar a fé, e eu queria ficar aberto a isso, mas não é o que acontece comigo agora. Ele está mais ou menos educadamente dizendo, eu não quero mais saber da fé cristã, não adianta mandar mensagens, eu sei o que vocês vão dizer, eu tomei já a minha decisão. Aos meus amigos cristãos, estou grato por suas orações. Não tome como ofensa se eu não retornar imediatamente as ligações. Eu não posso me juntar a vocês em seu luto. Eu não vejo esse momento negativamente. Eu me sinto muito mais vivo, acordado e surpreendentemente esperançoso. Fortíssima essa descrição pessoal, né? De alguém que está abandonando a fé e diz, nunca tive tão bem. Como é isso? Como é que está deixando a fé e está muito melhor do que era antes? Levanta umas interrogações bem grandes. Eu acredito, como minha irmã Julian, que tudo ficará bem, de todas as maneiras, todas as coisas ficarão bem, no linguajar popular, vai dar certo, né? No fim, vai dar certo. É mais ou menos isso que o Joshua Harris está dizendo. Um pouco da história do Joshua. Nada acontece no vácuo. Por isso, para tentar entender os eventos recentes e o impacto que o livro de Joshua Harris teve, é bom conhecer um pouco a sua história. Ele é filho do casal Greg e Sonny Harris, que foi muito influente na defesa do homeschooling nas décadas de 70 e 80, na costa noroeste dos Estados Unidos, onde esse movimento floresceu, onde é mais forte, região de Washington, estado de Washington, Seattle, toda aquela região da costa noroeste. Aprendendo com os liberais, que foram pioneiros na metodologia da educação familiar, isso foi um fato interessante que eu descobri na pesquisa, os conservadores viram esse método do homeschooling, uma forma de proteger os filhos do liberalismo e da secularização que estavam invadindo o sistema educacional tradicional. O movimento do homeschooling foi parte do reavivamento juvenil ocorrido na costa oeste americana, especialmente na década de 70, que ficou conhecido como o movimento Jesus People. Esse movimento se constituiu numa reação à explosão rebelde da juventude hippie, que se caracterizava, entre outras coisas, pelo gênero musical rock, drogas e sexo livre. O movimento Jesus People tentava exaltar os padrões bíblicos em termos de família e casamento. Foi nessa conjuntura que Joshua Harris foi criado e o impacto do seu livro acontece também no vácuo desse movimento. Eu disse adeus ao namoro, assim como a explosão do homeschooling surge como uma rejeição ao modelo dominante, despertando pais e filhos para desenvolverem uma nova forma de aproximação entre garotos e garotas. Aí um pouco da história do Joshua Harris e como que surge o seu livro tão famoso. Um ponto intrigante. O que realmente está por trás da mudança do Joshua Harris? A situação ainda é muito nova e assustadora, deixando a impressão de que a história está sendo compartilhada em doses homeopáticas, com algumas peças fora do quebra-cabeça. Quero dizer, ele ao declarar a sua negação da fé, o abandono da esposa, ele não falou todas as coisas, e aos poucos vão aparecendo outras informações que são significativas e que encaixam um pouco. Por exemplo, uma semana depois que ele publicou na rede social que estava abandonando a fé e a esposa, exatamente uma semana depois, ele era uma personalidade importante numa parada gay no Canadá, tirando fotos e promovendo. Então, já começa assim uma coisa um pouco estranha, né? Como eu digo,
Parece que está vindo em doses homeopáticas, porque nunca se revela todas as coisas. Também não estou fazendo nenhuma declaração em si, mas estou declarando que é estranho, pelo menos, no mínimo, estranho, tornar-se garoto propaganda desse movimento, exatamente uma semana depois de abandonar a fé e a esposa. Por enquanto, temos as explicações do próprio Joshua, que nos parecem bastante incompletas. Alegando que o seu ministério havia começado às avessas, Joshua resolveu deixar o ministério pastoral a fim de ganhar formação teológica formal. Ele era pastor por muitos anos, mas nunca tinha ido para o seminário, então ele decidiu, não, eu comecei errado, eu vou deixar o pastorado e vou estudar. No seminário, Harris entrou em contato com colegas que disseram que tinham sido prejudicados pela leitura do livro. Joshua afirmou que esse foi um marco importante na sua vida. Bem, não sei por que ele ficou assustado nesse momento, porque faz tempo que há comentários nas redes sociais de pessoas que foram prejudicadas pelo livro. Então, não era a primeira vez isso, eu acho que estava chegando para ele. Mas ele disse que lá no seminário foi quando ele ouviu e ficou assim, um pouco desconcertado com isso. Outra vez, no Twitter, uma mulher declarou que o livro de Joshua tinha sido usado contra ela como uma arma. É mais ou menos nessa direção que eu já tinha visto vários comentários acerca do uso do livro. Harris pediu desculpas e continuou conversando com a mulher via Twitter, que, segundo ele, disse-lhe algo que ele jamais esqueceria. A mulher disse, pela primeira vez na vida, vejo um líder religioso reconhecer seu erro e pedir desculpas. Honestamente, depois de tantos anos no ministério, a primeira vez que ele ouviu isso, é difícil acreditar. Ou então o círculo em que ele vive é muito diferente do nosso. Porque ver um líder cristão reconhecendo que errou e pedindo perdão não deve ser uma coisa tão estranha e tão rara. Absolutamente. E um homem com tantos anos, de repente, ficou chocado porque foi a primeira vez que um líder, ele, no caso, está fazendo, e nunca dos companheiros de ministério aconteceu isso. É estranho, muito estranho. Não sei por que isso, né? Conheço um pouco o meio onde ele vivia, servia. Eu suponho que isso já devia ter acontecido. Bem, mas ele disse que foi a primeira vez que a mulher disse isso. De fato, é a mulher que está dizendo, né, que teve esse susto. Eu acho que o Joshua devia ter dito para ela, olha, isso é comum, líderes cristãos erram, então não se espante. Não utilizar o comentário da mulher como mais uma pedra para jogar em cima da posição que ele está tomando contra a fé cristã, entende? Movido por esses episódios, Harris, em 2016, fez uma declaração pública pedindo desculpas a todos que tinham sido feridos pelo movimento da pureza sexual, do qual Eu Disse Adeus ao Namoro era uma parte. Pouco depois, Harris lançou um pequeno documentário desfazendo os argumentos que defendia em seu livro. Um ponto que ele ainda não esclareceu é qual seria o seu novo entendimento sobre ética sexual. Porque até onde sabemos, o entendimento que ele pôs naquele livro é bíblico, era bom. Tá, eu acho que foi usado errado, e alguns terminaram usando erradamente, o que é bom, mas o conteúdo era bíblico. E ele lançou um documentário para desfazer. Desfazer o quê? E para colocar o quê no lugar do que antes ele defendia? Né? Todas essas perguntas são bastante importantes para entendermos isso. Um ponto a considerar seria por que Joshua ficou tão abalado com as críticas? Pois qual dos profetas do Senhor não foi acusado de estar ferindo as pessoas? Você prega a verdade, aqui e acolá alguém vai ficar ferido. E você não vai abandonar o ministério por causa disso. Não é não? Em um mundo cheio de pecado, a verdade sempre causará dor. Sem dúvida, o mensageiro, que também é pecador, pode exagerar na dose e usar expressões ou métodos
que deveriam ser modificados. Entretanto, se ele ensina a verdade, não precisa ficar perturbado com a sensibilidade das pessoas. Tem alguma coisa para ajustar na maneira como eu disse? Ajusta e tal, mas o que eu disse, como diria Pilatos, o que escrevi. É a Bíblia, é Deus que está dizendo, então não tenho que retirar nem ficar perturbado porque eu falei a verdade e alguém ficou ressentido com a verdade. Sempre vai ter pessoas ressentidas com a verdade. Aliás, se você está muito tempo no ministério pregando a palavra e nunca ninguém ficou ressentido com a sua pregação, é bom examinar se você está sendo bem claro na exposição bíblica. Porque não dá para agradar gregos e troianos. Sempre vai ter oposição. Então é estranho que ele ficou assim tão abalado. Creio que Joshua deveria se retratar sobre alguns aspectos do seu ensino, problemas que foram causados pelo apego exagerado a uma boa causa. Porém, baseado nisso, chegar ao ponto de desprezar tudo o que foi ensinado, isso já vai muito além da conta. Então, já observa que alguma coisa está errada na maneira como ele avalia as coisas. Anos atrás, aqui eu conto um exemplo pessoal que talvez muitos de vocês já viveram isso. Uma família deixou de frequentar a nossa igreja por estar desconfortável com os ensinos e as pregações. O marido afirmou para um irmão, inclusive amigo meu da nossa igreja, que não viria mais à igreja, porque ali ele se sentia muito pecador. Ele queria uma igreja onde ele não se sentisse muito pecador. Eu não descarto a possibilidade de que alguma expressão oral, ou corporal, ou facial, tenha sido exagerada ou talvez inapropriada. Todavia, ao ouvir esse comentário, a minha reação foi de tranquilidade e, de certo modo, até de alegria, pois essa era uma indicação de que eu estava ensinando o que a Bíblia diz. Se alguém se espanta porque eu disse o que a Bíblia diz, isso não vai me abalar em nada. Pelo contrário, vai reforçar que eu devo seguir nesse caminho. Se tenho que resolver alguma coisa pessoal na metodologia, tudo bem, pode ser. Mas o conteúdo deve ser esse mesmo. E a gente não vai se assustar por isso. Então, aí, algumas coisas que devemos considerar ao ver essa grande mudança nesse homem. Alguns problemas visíveis com o Joshua Harris. Destaco algumas coisas aqui inicialmente. Embora as revelações sejam muito recentes, pelas palavras e atitudes do Joshua, podemos perceber algumas pistas acerca das coisas que estavam desequilibradas no coração dele. Eis algumas a considerar. Por exemplo, aparente paixão por uma causa acima da paixão por Cristo. Essa é a primeira conclusão que eu tiro dessa história. Ele estava apaixonado por uma boa causa, uma causa boa, inclusive. E podemos até dizer uma causa bíblica, com fundamentos bíblicos, mas era uma causa, e não por Cristo. Isso é um grande problema, irmãos. Nós podemos nos apaixonar pela causa de Cristo, sem ter paixão por Cristo, e isso é pecado. Antes de vibrar com a causa, nós temos que vibrar com o Senhor. Antes de investir tudo para ver a obra do Senhor avançando, nós temos que investir tudo na nossa relação e amor com Cristo. Não podemos trocar as coisas. Isso é um grande perigo para quem está no ministério. Porque a causa é bonita, é boa, é empolgante. Quem é que vai criticar uma pessoa que está apaixonada pela causa de Cristo? Mas estar apaixonado pela causa de Cristo não significa estar apaixonado por Cristo. Lembremos disso. Creio que temos exatamente uma ilustração dessa situação. É fácil ficar apaixonado pela causa de Cristo em detrimento do nosso amor por Ele. Há pastores que são fervorosos pregadores da palavra, entretanto, não têm interesse pessoal na palavra de Deus. São estudiosos, expositores, interpretam Bíblia, têm paixão, choram no púlpito, mas é a causa da pregação. Ele, pessoalmente, não tem paixão
pela Escritura como o manual de vida, como alimento da sua alma. É possível? É possível. Muito, muito possível. Tenho visto isso em algumas situações assim até assustadoras, por exemplo, em grandes conferências. Não vou citar a conferência, nem o nome, porque é uma figura internacional, mas uns 3 anos estava numa conferência grande e ouvimos um pregador fantástico, expositor, vibrante, apaixonado, acho que um dos melhores oradores que eu conheço, expositor da Escritura. E terminou o sermão, aquela euforia, a gente encantado com o que tinha ouvido. Tinha uma feira de livros, né, as livrarias, e o pregador saiu para ver os livros e tal. E eu estava com outro irmão e pensamos, vamos falar com ele, quem sabe levá-lo ao Brasil. Então, já estou dando a pista que não foi no Brasil. Quem sabe levá-lo para uma conferência. O meu amigo ficou tão chocado, eu acho que ele não tem mais nem coragem de ouvir a pregação do homem, com a atitude indiferente e fria como ele olhou para esses ouvintes brasileiros que estavam tentando animá-lo a vir ao Brasil. Eu dei um desconto grande, eu ainda escuto o homem, mas o meu amigo, eu acho que ele não escuta mais não, porque ele disse, como é que pode? Veja só, o ar de desprezo, o irmão sequer olhou para a gente, assim, quase nem cumprimentou. É tão diferente do homem que estava no púlpito ali, com tanta paixão pela Escritura. Enfim, isso acontece, meus irmãos, e acontece muitas vezes. Cuidado para não estar apaixonado e vibrante com a causa e não com o autor, o fundamento dessa causa, que é Cristo. A Bíblia fala de muitos que, embora empolgados com a causa de Cristo, terminaram se distanciando dele. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, o propósito era claro. Eu gosto desse versículo em Marcos 3,14, diz, então designou 12 para estarem com ele. A primeira coisa é essa, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Antes de sair para pregar, está com o Senhor. Cristo antes do ministério. Comunhão com o Senhor antes do exercício da pregação. É claro isso. Jesus nos chama, em primeiro lugar, para estar com Ele, para ter envolvimento com Ele. Estar com Cristo é o primeiro passo antes de sair para pregar. Esse sugere ser o caso dos apóstolos que proibiram um homem de continuar o nome de Jesus porque o homem não andava com eles. Lembram? História interessante lá de Lucas. Parece que o zelo por uma boa causa estava passando da conta e Jesus os repreendeu. Não é? Foram os dois apóstolos mansos, os 2 homens calmos, né? Calmo, sereno e tranquilo, os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Com certeza eles receberam esse nome, não é porque fossem homens assim pacíficos, calmos, não, né? Trovão não lembra isso. Enfim, a boa notícia é que esse homem, que é um dos filhos do trovão, se tornou o apóstolo do amor depois. O evangelho muda completamente, inclusive o temperamento das pessoas. Porque eu sou assim, eu sou explosivo mesmo, pavio culto, eu derrubo, eu mato, mas depois passa. Não tem isso não, viu? O Espírito Santo muda isso também. Porque se o seu jeito de ser causa pecado, destrói vidas, não se esconda nessa de que é porque eu sou assim mesmo, não. Deus muda, inclusive, seu jeito natural, temperamento, o que quer que seja. O Espírito Santo muda. Bem, mas o caso lá é que os 2, vendo que os samaritanos naquela aldeia não queriam receber Jesus, porque Jesus estava querendo ir para Jerusalém, talvez ficaram meio enciumados, ele quer ir para o templo em Jerusalém, não quer ficar aqui, eles simplesmente disseram que não tinha lugar para Jesus ficar na aldeia com os discípulos. E aí a sugestão de Tiago e João é, Senhor, queres que nós mandemos descer fogo do céu para queimar todo mundo? Imagina isso, né? Outro caso, eles dizem, Senhor, nós encontramos um homem que não andava conosco, e nós proibimos dele fazer o que ele fazia, porque ele não está conosco. Jesus repreendeu. Jesus está dizendo, vocês estão com mais ciúme de mim do que eu mesmo, né?
Tem mais zelo por mim do que eu, me está errado. Irmãos, é preciso ter muito cuidado, né? Quando alguém parece muito mais zeloso pelo nome de Deus do que o próprio Deus, alguma coisa está desequilibrada. Tá? Jesus disse, não proíbam. Quem não é por nós é contra nós, quem comigo não ajunta espalha. Então, não cabe a vocês esse zelo exagerado. Não é por acaso, né, que acontece essa situação. A história antiga e recente do povo de Deus está cheia de tristes episódios, nos quais irmãos passam a atacar ou julgar outros simplesmente por causa de diferenças periféricas que poderiam ser acomodadas biblicamente. Pessoas têm rompido a comunhão com outros por causa de estilo de música, instrumentos, horário de programação. Interessante, né? Nossa igreja faz a EBD à tarde, né? Talvez alguns de vocês fazem também, mas foi problema com alguns pastores. Como é? Vocês vão fazer a escola bíblica à tarde? E o horário de Deus, o horário sagrado, escola bíblica é domingo de manhã às 9 horas, está na Bíblia. Se for nos apócrifos. Domingo, escola bíblica à tarde, não é possível. Imagina esses irmãos indo a algumas boas igrejas que eu conheço em outros locais, nos Estados Unidos principalmente, que eles nem têm culto domingo à noite. O culto é domingo de manhã, a escola é domingo à noite, eles sequer têm culto, porque não é viável o tamanho da cidade, as coisas, eles nem têm culto. Acho que esses irmãos iam se suicidar. Domingo à noite é horário sagrado. Impossível não ter um culto domingo à noite. É periférico, irmãos. Isso é periférico. Muda com o tempo. Não precisamos brigar com ninguém por causa disso. Isso pode indicar que nós estamos mais ligados à causa do que a Cristo. Então, precisamos ter esse discernimento e equilíbrio, que eu acho que Jesus tinha bem claramente. Coisas que eu digo poderiam ser acomodadas perfeitamente dentro do ensino bíblico da liberdade cristã. Paulo diz, cada um tem opiniões bem definidas em sua própria mente. Já por quê? Porque vai ter opiniões diferentes. Não são coisas essenciais, não são coisas que ferem a doutrina. Então, não vamos fazer disso causa de guerra. Na defesa da verdade, não podemos usar a verdade como chicote para ferir os que não andam conosco. Paulo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verdade em amor, as duas coisas. Se não estivermos ligados a Cristo, em comunhão com Ele, sob direção do Espírito e andando em amor, facilmente poderemos usar a justiça para praticar a injustiça. E aí devemos cuidar com isso. Parece que o desejo de Joshua de livrar os jovens do risco da impureza o levou a exagerar na defesa da sua boa causa. De repente, uma metodologia boa e aconselhável passa a ser vista como sagrada. Perigoso. Metodologia é metodologia, mas não é sagrado. Metodologia pode mudar com o tempo. Funciona numa época, não funciona em outra. Funciona em um local, não funciona em outro. É uma forma. Não podemos sacramentar formas. Formas modificam-se com o tempo e com o contexto. Concordam? Eu não sou muito velho, né? Vou fazer 53 anos. Mas eu vivi, por exemplo, numa situação em que houve uma batalha grande no meio evangélico, onde eu vivi e tal, e até no seminário, porque jovem crente, homem crente, pastor não pode usar barba. Barba não é coisa de homem sério. Não precisa tirar aí, pastor Roberto, coitado, já passou a mão na barba. Ele está pensando, mas aqui é a barba de Arão, né? Não. Qual era o problema? Eu vi um pastor sério, respeitado, até um dos homens que era um líder, dizendo, e aqui eu não estou falando do que eu ouvi, do que eu ouvi dizer, eu estou falando do que eu ouvi, assim, eu sentado, e ele dizendo, calça jeans é roupa de homem irresponsável.
pior que eu estava de jeans e quase todo mundo. Ele estava dizendo, não, pastor não deve usar jeans, porque jeans é uma coisa de gente irresponsável. Graças a Deus ele mesmo mudou, porque anos depois eu vi ele usando uma calça jeans. E ele é um homem responsável ainda, a roupa não mudou a responsabilidade dele. Eu lembro na igreja que eu fui membro na juventude, um grande debate, porque um irmão disse, uma igreja séria não usa violão. Violão é um instrumento de boemia. Vão lá na beira-mar que vocês vão ver os boêmios tocando. Na igreja não se usa violão, não. Bem, eu duvido que hoje, em qualquer igreja do mundo, em qualquer buraco do Brasil, alguém vai dizer que o violão é um instrumento que não posso usar na igreja. Mas naquele tempo, era. Diga, irmão. É mesmo? Eita, está certo. Opa, então eu estou atrasado aí. Enfim, é porque isso foi um debate tão antigo lá no nosso contexto que eu pensei que já tinha vencido em outros, mas tudo bem, né? Mas eu estou usando assim porque no Nordeste, por exemplo, em Fortaleza e tal, impossível, vão fazer questão com outros instrumentos. Violão não, violão é sagrado, pode tocar, imagina. O violão é um instrumento dos anjos, você está tocando ali, você já vê os querubins batendo as asas. Estou só usando aqui algumas coisas, irmãos, para vocês entenderem, como já entendem, que metodologia muda com o tempo. Não é? Qual o problema de usar barba? Agora, eu entendo o que os irmãos diziam décadas atrás. É que realmente havia naquele tempo uma certa associação com barba, com o movimento de rebeldia, de hippie. Eles não faziam a barba, identificava alguém de espírito meio rebelde. Então, um cristão não era bom naquele tempo usar barba, como também o jeans. Agora, no meu tempo, eu acho que não era mais, não, eu nem sabia. Mas aquele pastor que já tinha uma certa idade, eu acho que ele ainda pensava naquela estrutura da década de 60, que realmente a calça jeans se tornou como uma farda, uma indumentária para os que tinham espírito de rebeldia, queriam modificar os costumes. Não é? Isso era problemático? Era. Então, naquele tempo, era melhor não usar. Agora, pegar e dizer que isso é porque Deus está mandando e que é sagrado em qualquer tempo, aí é outra história. Então, cuidado. Causas, boas causas, não podem superar a palavra de Deus e o Senhor. Precisamos cuidar com isso. De repente, uma metodologia, como eu digo aqui, boa e aconselhável, passa a ser vista como sagrada e sancionada como método bíblico de aproximação entre rapazes e moças. A metodologia era boa, só não pode ser sagrada. Não pode usar o livro como se usa a Bíblia, dizendo, oh, tem que ser assim, os passos é esse, tem que falar com o pastor, com os diáconos, tem que fazer uma declaração para antes de você se aproximar de uma moça. É bom, é aconselhável, mas não pode elevar ao nível de palavra de Deus. Essa é a dificuldade. Estavam elevando um bom conselho à posição canônica, e julgando por esse critério, esse é um outro problema, julgando por esse critério os que não estavam seguindo essa cartilha. Porque na hora que você eleva uma metodologia à posição sagrada, quem não está naquela metodologia já foi posto como infiel. Esse é o problema. Muitos pais seguiram estrita e legalisticamente essa metodologia como uma forma de assegurar a bênção de Deus sobre o futuro casamento dos filhos. Está vendo até onde vai as coisas? A coisa realmente avançou para o exagero, tanto que alguns críticos passaram a chamar as sugestões de Joshua de o evangelho da prosperidade da vida sexual. Quase que se o rapaz lê esse livro, e a moça e tal, pode ficar tranquilo, casamento feliz sem problema, pode seguir que vai dar certo. Que garantia tem, né? Quem que pode fazer essa garantia? A ideia era que, se eu fizer isso, Deus vai me abençoar porque eu cumpri as regras. Isso é legalismo. Os jovens e seus pais criaram a expectativa, não todos os jovens, alguns jovens, criaram a expectativa de que, se alguém dissesse adeus ao namoro, seguisse as normas do cortejo, então teria assegurado um casamento feliz e uma satisfatória
e abençoada vida conjugal. Pode fazer essas promessas. A pergunta aqui é: será que Joshua tinha também elevado sua metodologia ao patamar sagrado? Será que ele estava confundindo suas orientações com a revelação de Deus, colocando as duas em pé de igualdade? Certamente, alguns dos seus leitores cometeram esse excesso. Os que foram prejudicados e se decepcionaram com o cristianismo também foram a esse extremo. Quanto ao próprio Joshua, é difícil dizer com segurança, contudo, é um pouco intrigante que ele, ao mesmo tempo em que renegou seu ensino, também tenha renegado a fé. É intrigante isso. Será que as duas coisas eram idênticas na sua cabeça? E quando ele chegou a essa conclusão de que não, está exagerado, isso não dá garantia de felicidade em casamento nenhum, então isso aqui não está certo, o cristianismo também não está certo. Não sei se as duas coisas se equacionavam na mente dele. Se ele não podia separar e dizer, não, é porque eu exagerei em uma coisa. Mas isso não compromete a fé cristã. A fé cristã é maior do que o meu livro. Não sei, mas, no mínimo, temos que pensar por que uma coisa tinha que ser jogada fora, junto com a outra. Não sabemos. Se for esse o caso, aqui temos mais um exemplo de uma boa causa que ganhou proporções indevidas. Não sei detalhes sobre o ministério dos pais do Joshua, mas sei que muitos defensores da metodologia do homeschooling acham que esse método é o caminho para que os filhos não se afastem da fé. Nada contra o método, absolutamente, de jeito nenhum. Acho o método excelente, nenhum problema. Só não podemos dizer que, se seguirmos esse método, nós teremos filhos fiéis ao Senhor por causa do método. Não tem método nenhum que garanta salvação de ninguém. Só temos que separar as coisas. Quando isso acontece, o monstro do legalismo mostra suas garras e o seu efeito destrutivo não tarda em aparecer. Quando confundimos métodos e preferências com a essência da fé cristã, corremos o sério risco de segregação, que pode levar a situações ainda mais graves. É assim que surgem as divisões, os partidos e até as seitas. Foi por esse caminho que andaram as autoridades religiosas judaicas, chegando ao exagero farisaico do tempo de Cristo. Não é que tudo que os fariseus faziam era reprovável. Eles tinham coisas boas que eram recomendáveis, mas se afastaram da palavra de Deus à medida que coisas boas ganharam a conotação sagrada. O que lhes faltava era humildade e equilíbrio para separar as coisas periféricas das essenciais. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas. Não é que, ao fazer isso, vocês estão errados, não. Jesus está bem, vocês deviam fazer isso, mas sem omitir aquelas. Não criem esse desequilíbrio. Essas palavras também nos lembram do conselho de Salomão quanto ao perigo do perfeccionismo. Essa é uma coisa séria, irmãos. Aliás, eu tenho um capítulo aqui, que é um dos meus preferidos, sobre o pecado do perfeccionismo. No nosso mundo, em geral, nós somos ensinados que perfeccionismo não é pecado, não, é excelência. É quase sinal de um crente fiel, é que ele é perfeito, ele é perfeccionista. Absolutamente. Esse é um pecado estranho, esquisito, que muitas vezes nós abraçamos como se fosse virtude, mas não é. Perfeccionismo não é virtude, é pecado. Não vou entrar, se quiser saber mais, leia, compre o livro. Tá? Mas depois pense sobre isso. E aqui, Salomão, ele diz: bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão. Ou seja, tem equilíbrio. Nesse mesmo texto, Salomão diz: por que destruirias a ti mesmo? Não seja exageradamente sábio, nem exageradamente justo. Por que destruirias a ti mesmo? Já pensaram nessas palavras? A gente pensa que ser exageradamente justo é o ideal.
Bom, lá em Eclesiastes, Salomão está dizendo que você vai destruir a si mesmo. E vai destruir quem estiver perto de você. Porque isso é a essência do perfeccionismo. Quando passamos a defender uma causa com uma paixão que supera a nossa paixão por Cristo, estamos à beira do precipício. Quando percebemos que a nossa causa não é capaz de realizar o que prometeu, podemos cair no extremo oposto, deixando de ser o legalista irmão mais velho, para assumir a postura do libertino irmão mais novo. Precisamos cuidar disso. Para pensar, como está o meu amor por Cristo? Eu amo a causa de Cristo, mas como é que está o meu amor por Cristo, pelo Senhor? Consideremos isso. Eu me identifico com Ele diretamente ou sou apenas um defensor das causas que Ele defendeu? Paulo diz, aquele, pois, que pensa, está em pé, veja que não caia. Que a primeira parte, irmãos, espero que não tenha sido muito cansativo, mas acho que é coisas para pensar, para refletir. Na segunda parte, eu vou analisar um pouco mais alguns pontos que merecem consideração nessa história de Joshua Hellis, mas eu acho que a segunda parte é só amanhã, né, pelo que eu entendi. Hoje eu repito esse aqui na outro local. Sim, amanhã. Sim, minha irmã, pode. Ah, tá. É pela maneira, por exemplo, como alguns pais e pastores utilizavam o livro, com a metodologia sagrada, exigindo que tivesse que estritamente seguir, se qualquer coisa fugia dali, como a mulher disse, usavam o livro como arma sobre ela. Está entendendo? Então, essa mentalidade delimitada e legalista de usar a metodologia como algo que tem que ser, que prejudicou muita gente. Sim, pastor. Eu sei, apaixonado, não, tem nada a ver, irmão, entenda bem o contexto, né? Tem nada a ver com a música, né? Claro, eu tô falando de paixão, pode usar como sinônimo de amor, mas envolvimento, tá? Não coloque na palavra o conceito dessa música, que realmente, absolutamente é. Mas eu acho que a palavra paixão cabe, você entendendo o contexto, né? Evidentemente, estamos falando nesse sentido de interesse, de amor, de afeição, tá certo? Então, a música é terrível, não tem nada, nem de longe, eu estava nem pensando nela quando botei a palavra aqui. Eu fiquei assim, só preocupado, né? Porque de repente a conotação dá essa ideia, né? Não, mas tá bom, mas corrijam aí, não levem a isso não. Pastor, Pois não. talvez ajudasse paixão por um ativismo, pelas ações, pelo trabalho, no movimento, pelo próprio trabalho. Pode ser. O entusiasmo de fazer, mas não o entusiasmo de ser. Pode ser. Não queria jogar a palavra paixão no lixo, ainda gosto da palavra paixão, mas nesse sentido de afeição, de interesse. Pastor Douglas. Uma vez alguém perguntou do Dr. Shelton, o crente pode perder a salvação? Ele parou, pensou e disse, depende. De quê? Se a sua salvação foi posta em Cristo, não. Mas se foi na palavra do homem, sim. Então, aí vendo isso. A palavra de Deus, ela não muda, ela não passa, ela sempre. Mas muitas palavras dos pastores passam. Que é hoje, até amanhã, e não é muito menos depois do meio. Então, o que a gente precisa fazer? É, como faziam os presbiterianos, prescrutar as escrituras. Isso. Analisar. Porque muitas vezes, como você falou no caso da barba e coisa assim, eu me lembro que fui pastor de uma igreja lá em Boa Vista, central. E eu chamei 3 jovens, olha, vamos fazer um conjunto de violão.
Aham. Então precisa do violão para cantar os corinhos. Mas tinha um irmão que quando e os três irmãos do violão tocar, ele levantava e saía. Só para ter uma ideia, ele era disciplinado no mês, no outro mês é integrado, disciplinado no mês, integrado, porque ele bebia cerveja. Isso não tem problema. Então, É a mesma coisa que nós hoje estamos fazendo. O violão não pode, a caixa, bateria não pode. Eu, particularmente, não uso bateria porque eu não gosto do estilo musical, mas eu vejo a necessidade na minha igreja de um tímpano, uma coisa que é estourar a orquestra. Mas eu pergunto, qual é a diferença que tem para o acordeão? Acordeão é sagrado. uhum. Para o Nordeste é forró. Exato. Não se associa acordeão com forró, Não. mas como um instrumento sagrado, como muitos dizem que o piano é de Deus. Não conhece a história do piano. Exato. Então, é isso que é hoje, não é amanhã. Uhum. Mas a palavra de Deus Sim. permanece eternamente. Exatamente. É isso mesmo. Isso mesmo. Algo mais? Pastor, eu creio que o senhor foi muito feliz, me permita dizer isso, e eu sei que eu sou muito pequeno para dizer isso. Imagine. Mas no termo metodologia. A metodologia, a própria definição, diz que é a forma pela qual nós queremos ensinar alguma coisa. E isso está atrelado ao contexto daquilo que se está vivendo. Óbvio. Óbvio. Entendeu? Perfeito. Não tem dúvida. O pastor Douglas mencionou o acordeão, eu posso contar também, porque quando meu pai foi para o ministério, era missionário, isso em 78, ele saiu para assumir a igreja no interior do Ceará. A primeira coisa que foi aconselhada é que minha mãe aprendesse a tocar acordeão, porque era um instrumento que se usava naquele tempo, indo para o interior do Ceará. E eu lembro, eu a levava na bicicleta para ela ter a aula de acordeão, porque era um instrumento que se usava. Hoje, se tocar acordeão, não vai soar bem, mesmo no Nordeste, viu? Vai se ligar diretamente com forró, esse forró eletrônico, essas coisas. Então, é quase impossível encontrar hoje no Ceará uma igreja que use acordeão. E se tentar, vai ter muita gente que não se faz isso. Entrar na igreja com acordeão não se faz. O contexto muda, né? Claro, claro. Sim, sim. Cada coisa no seu tempo. Lógico. Isso. Perfeito, é evidente. Lógico. Não é. Exato, exato. 4h15. Pois não, pastor. Existem, pastor, muita hipocrisia às vezes dentro da igreja e a gente não, como pastores, precisa olhar para Cristo e caminhar e edificar o povo de Deus. Mas eu lembro de uma situação inusitada na Casa Verde. Casa Verde é um trabalho, resultado do trabalho com os judeus. Sim. E nós temos uma sinagoga messiânica. Aham, sim. O pastor Daniel Woods cuida desse trabalho. E eu lembro uma ocasião que houve um movimento, a igreja disse parar de bater palma. Uhum. O pastor Daniel falou, nós vamos ser excluídos. Pois é, imagina. Porque ele canta Reverendo Shalom. 100 palmas. É impossível. Aí eu lembro que uma pessoa que participava da Bessa Shalom, na noite, durante a noite, o culto era na Casa Verde. Aí um grupo chegou e começou a bater palma na igreja. Uma mulher que participava da Bessa Shalom se levantou e falou, aqui não se faz isso. Então minha pergunta é, qual a diferença da Bessa Shalom para o trabalho com os gentios? Seríamos ao mesmo Deus, e aí eu
Mas todo mundo está livre para adorar Deus nessa parte do dia. Sim, isso mesmo. Irmãos, nós não somos a única geração que enfrenta isso desde o começo. Vamos sempre ter essa atenção. Precisamos ter bom senso, equilíbrio, largueza, como o Senhor Jesus tinha, né? E como Paulo. Vamos orar então e concluir que eu acho que eu ouvi que o lanche é agora nesse intervalo, né? Oremos. Senhor, deixamos nas mãos do Senhor os efeitos desse tempo aqui. Se alguma coisa, Pai, não combina com os teus intentos, Senhor, pela sua graça, retire dos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a reter sempre o que é bom. Nos dê a graça de lutar com todas as nossas forças para sermos fiéis a Ti. Queremos pedir por esse homem de quem falamos, o Joshua Harris, Senhor, que tenha misericórdia dele. Pedimos que o Senhor reduza o impacto negativo dos efeitos desse desvio, Senhor. Tu que és um Deus cheio de graça e misericórdia, alcance esse coração, Senhor. Que o retorno desse homem aos teus pés um dia possa causar um impacto muito maior do que o seu desvio, Senhor. Que milhares de pessoas possam se apegar a Ti e ao Teu Evangelho por causa da restauração real desse homem. Tem misericórdia da esposa, dos filhos, da igreja onde ele serviu, dos ministérios que ele iniciou. Ó Pai, que o Senhor estenda a sua bondade e possa trazê-lo de volta à sensatez. Pedimos em nome de Cristo. Amém.